Bem-vindo ao Direito a Falar, um programa feito em colaboração com a revista Advocados. Hoje vamos falar de insolvências. São convidados desta edição Nuno Líbano Monteiro e também Fernando Antas da Cunha, dois advogados conhecedores deste assunto, conhecedores profundos deste assunto e, como sempre, com a presença também do diretor editorial da revista Advocados, Hermínio Santos. Nuno, bom dia aos dois. Eu queria lhe perguntar, desde o início do ano já se registaram mais de 1000 insolvências, mais de 18,9% face ao mesmo período de 2012. Estes números são uma surpresa? Estes números não são uma surpresa porque, infelizmente, a insolvência é o espelho da realidade do país. E a circunstância do país estar na situação em que está determina que o número de insolvências cresça pela forma que indicou. No entanto, sinto, pela análise que vou fazendo diária das insolvências que vão entrando nos tribunais, sinto que há uma certa estabilização. Houve um crescimento brutal do número de insolvências no ano passado. O crescimento continua, mas penso que já um pouco mais atenuado, até porque eu diria que qualquer dia não há sequer margem para haver mais insolvências, tal é o número. Há um outro fenómeno que me parece bastante relevante no crescimento das insolvências, eu penso que está a falar em insolvências lato sensu, que é uma nova figura de recuperação e de reestruturação da empresa, que é o PER. O PER entrou em vigor, o regime do PER entrou em vigor em meados do ano passado, por altura do verão do ano passado, e houve um boom, houve uma grande entrada de pedidos de PER nos tribunais, e o que terá também influenciado este número. E esse não é necessariamente negativo, porque o objetivo do PER é recuperar a empresa. Portanto, uma empresa está num PER durante um período necessariamente curto, e depois, das duas uma, ou se recupera, ou é declarada insolvente. E a informação que temos, os números que temos e a experiência que tenho é que, de facto, tem sido um sucesso. O futuro dirá, a economia o dirá, mas até este momento tem sido um sucesso, felizmente. Fernando, de facto há muitas empresas que por estes dias passam por um processo difícil de adaptação, obviamente, de encarar, enfim, esta crise e muitas vezes até encontrar novos mercados. A questão é, muitas vezes é visto este processo de insolvência quase como uma falência, o fim da empresa. É errado pensar assim. Este processo de insolvência pode ser exatamente a fase em que as empresas vão passar para um estado um pouco melhor. Eu acho que é um erro enormíssimo. Em primeiro lugar, o que nós temos hoje em dia que analisar, e isso não é uma análise só feita em Portugal, é uma análise feita pela União Europeia e não só pela União Europeia, que é fazer uma grande distinção daquilo que são chamadas falências ou insolvências fortuitas, portanto, em que são resultado de uma conjuntura económica e de um determinado ciclo económico, e outras que são aquelas que tradicionalmente, e que ao fim e ao cabo existe um grande estigma que está totalmente enraizado nas nossas sociedades, que a falência é sinónimo de desonestidade, que é sinónimo de engano, que é sinónimo de fraude. É algo que acontece noutros países também? Ou Portugal é muito um estigma que ainda persiste? Não, existe até ao ponto, inclusivamente, da Comissão de ter sido feito aquilo que eles chamaram um comunicado da Comissão Europeia para o Parlamento e para o Comitê Económico e Social, em que foi um estudo na tentativa de harmonizar, de alguma forma, de colocar uns guidelines que seriam totalmente unânimes para os países da União Europeia. E uma das coisas que era levantada era precisamente isso, é o que eles chamam de dishonest bankruptcy ou honest bankruptcy, em que nós temos aqui que fazer uma grande distinção entre estas duas realidades. Uma, e como dizia o Nuno muito bem, era na tentativa de recuperar empresas, que é o honest bankruptcy, ou seja, basicamente em que alguém entrou numa situação de insolvência ou porque deixou de ter apoio dos bancos ou porque a conjuntura económica de repente diminuiu, e esta pessoa deve ser dada uma segunda oportunidade o mais rapidamente possível, porque cria empregos. Aquilo que aconteceu foi uma situação em que tem que ser corrigida, deve ser analisado o que é que correu mal para não voltar a correr mal, e os próprios credores, de uma forma em que, desde que se sintam minimamente confortáveis com outro apoio suplementar que venham a dar, preferem acompanhar a recuperação do que realmente deixar e deitar por base a possibilidade de recuperação quer do seu crédito, quer de qualquer outro negócio de futuro, não é? Nuno, esta questão é um pouco um estigma de quem leva uma empresa à falência ou deixa a empresa, de facto, numa situação complicada, que não há muitas vezes, parece-me a mim, aquele
prémio pelo conhecimento que se adquiriu nesta situação difícil. Antes, pelo contrário, é um pouco, correu mal, não vamos colocar mais dinheiro nas mãos desta pessoa. Olhamos para outros mercados, não é bem assim. Há, de facto, esse sinal de facto, as pessoas ganharam algum conhecimento nestes processos. Olhamos para outros mercados e não é bem assim, de facto. Eu lembro-me sempre do mercado americano, porque o mercado americano é um mercado que, de algum modo, é um mercado que se iniciou com falidos, quer dizer, basta ver a origem dos Estados Unidos e ver quem é que foi para os Estados Unidos à procura de um futuro melhor. E eles têm o princípio do fresh start, não é? Quer dizer, a insolvência, o bankruptcy, permite um fresh start, permite um começar de novo. Em Portugal, infelizmente, não é bem assim. Parece-me que as coisas estão a mudar um pouco. O estigma negativo da falência, da insolvência, está a mudar, porque, quer dizer, não é possível pensar que, de repente, aumenta em 1000% o número de pessoas menos sérias neste país. Isto está a mudar. Eu, no princípio deste programa, falava no PER, falava no programa PER, e penso que terá sido um bom salto nesse caminho, na medida em que o Governo procurou trazer para as empresas um mecanismo para recuperar a empresa que está em situação económica muito difícil, e não havendo uma situação de natureza fraudulenta ou desse tipo, ou dessa natureza, tal permite à empresa, juntamente com os credores, recuperar-se. No entanto, e infelizmente, não foi tão longe quanto podia. E indo à questão que me coloca, este regime permite, ou deveria permitir, que a empresa, quando está nesta fase de negociação com os credores, de procura de um novo mercado, procura do seu desenvolvimento, tem que ser apoiada. E era importante que a lei concedesse esses apoios, e que eram tão simples quanto isso, quem apoiar a empresa nesta fase. E se isto correr mal, se a empresa for liquidada, tem um privilégio e é paga em primeiro lugar. Tão simples quanto isto. Procurou-se fazer isso, mas não se foi tão longe quanto o possível. Portanto, eu diria, o caminho está certo, não se deram os passos todos necessários para se libertar este estigma da falência nos casos em que a falência não é devida, a insolvência não é devida a conduta ilícita, incorreta, a más opções do empresário ou de quem gere a sociedade, mas sim da situação... Da prática comum da gestão das empresas, obviamente. Claro, exatamente. Fernando, diria que são mais os casos de sucesso de empresas que entram em insolvência e depois são recuperadas do que os de insucesso? Não, neste momento, claramente, ainda são muito mais as de insucesso do que as de sucesso. Isso não tenho qualquer tipo de dúvidas ao afirmar. Eu acho é que nós estamos agora a viver uma nova realidade. E isto tem uma base histórica que nós não nos podemos esquecer. Há bem poucos anos atrás, nós tínhamos a principal intenção do nosso regime falimentar era a liquidação imediata das empresas e não a sua recuperação. Nós contávamos ao abrigo do antigo SPEREF, antes deste código que atualmente nós temos em vigor. O primeiro artigo deste código era precisamente a empresa deve ser tão liquidada tão depressa quanto possível, no sentido de satisfazer os interesses dos credores ainda possível e rapidamente retirar do tecido empresarial esta nódoa que era esta empresa. Que afetava, no fundo, exatamente, que tenha aqui e rapidamente se percebeu que com a evolução dos mercados, e em particular do emprego, que isto era uma opção errada e que era uma opção em que basicamente todos os nossos sistemas, como eles estão construídos, iriam corromper mesmo precisamente por aqui. Então houve que começar a criar um conjunto de ferramentas precisamente para privilegiar a recuperação em vez da liquidação. Mas isto é muito novo e eu penso que nós... Quando diz muito novo... Estamos a falar um ano. Um ano. Não o CIR é mais antigo, mas esta situação do PER, do Plano Especial de Revitalização das Empresas e não só, individuais e pessoas singulares, é muito recente e penso que nós temos que ter aqui um período mais alargado de análise. Até porque a legislação não muda as mentalidades do não muda e as mentalidades, exatamente. Eu acho que as mentalidades aqui é o grande problema das mentalidades do devedor, entenda-se empresa ou administrador, e da mentalidade do credor. Do devedor, porque nós temos um grave problema de não admitir o que é que erramos, qual foram as situações que levaram, não só externas, mas internas, do foro da gestão, e normalmente temos uma tendência de culpabilizar tudo o que são fatores que não nos dizem respeito. E eu acho
que uma das formas, e quando nós aconselhamos os nossos clientes, aconselhamos no sentido de dizer, em primeiro lugar, se nós vamos negociar uma dívida, independentemente de estarmos numa altura de pré-insolvência ou não, a primeira coisa é dizer, nós detectamos onde é que erramos e o que é que nós propomos para que haja uma recuperação efetiva. E dos credores de não estarem naquela posição de que efetivamente já não há nada a fazer, estão a cumprir calendário com aquela reunião e que basicamente isto neste momento já está para provisões em termos de balanço e vamos agora tentar aqui receber o mínimo possível e encerrar este assunto rapidamente. Eu queria lhe perguntar se há alguns setores onde predominantes a nível das insolvências ou não, ou abrangem todos os setores de uma forma geral? Antes disso, só a pontuar aqui algo que me parece interessante. Há uma evolução, eu sinto uma evolução, e tenho a certeza que também sente, por parte dos credores, que é francamente positiva. Até há um ano e meio, 2 anos atrás, nós não víamos a banca a consertar-se, a banca a olhar para a empresa como, ou das duas uma, ou algo a liquidar rapidamente, ou algo a recuperar. Isso mudou? Isso mudou. Isso está a mudar. Portanto, isto é a questão da mentalidade, não é? De facto, a mentalidade do credor está a mudar. A banca começa a entender e começa a ter departamentos especializados nesta matéria que é melhor, por vezes, atuar em conjunto. O resultado é melhor no sentido da recuperação do crédito, que é o que se pretende, ou pela liquidação, ou pela recuperação da empresa, é melhor atuar em conjunto que a separado. Eu acho que isto é muito Até importante. porque dilui o risco por mais instituições, o que acaba por ser vantajoso para todas elas, individualmente e coletivamente. Claro que sim. Relativamente aos setores. Relativamente aos setores. Se há algum paradigma, algum modelo, alguma tendência? Há um paradigma, há um modelo, há algo que é evidente. O setor da construção é o mais afetado. Para mim, de longe, as empresas de construção são aquelas que sentiram mais o impacto da insolvência. Isto ao nível das empresas, das médias empresas, as grandes não. As grandes empresas de construção, há uns casos pontuais de insolvência, mas o que vemos é que tiveram a capacidade de ir à procura de outros mercados e por causa dos outros mercados, e só quem já saiu de Portugal, ou foi, por exemplo, a Angola ou Moçambique, e percebe naquelas segmentos, não é? Porque, de facto, vêm esses negócios por aí e também noutros países, essencialmente do Mediterrâneo. Mas as médias e pequenas empresas na área da construção estão, de facto, na última, estão numa situação dificílima e há muitas declarações de insolvência. Se seguir a listagem das declarações de insolvência, aquela que eu sigo diariamente, isso é notório. Depois, na área dos serviços, pequenas empresas na área dos serviços também se sente muito. A insolvência de pequenas empresas claramente não estavam estruturadas, não tinham capitais próprios e com o embate não se aguentaram. Portanto, tem esta avaliação também. Sim, aliás, eu tive preocupação ou curiosidade de ver números oficiais de 2012 e, sem dúvida nenhuma, que a grande área, com 28% das insolvências ocorridas em 2002 foi na área da construção. Deixa de ser o retrato da nossa economia neste momento. Claro, mas eu acho que este número, obviamente, tendencialmente tem que diminuir. Porquê? Porque as empresas já estão a deixar de existir, ou seja, aquelas que existem estão-se a internacionalizar e as que existem, essas eu penso que até vão se fortalecer, porque, ao fim e ao cabo, o próprio mercado tratou de eliminar todo um conjunto de concorrência que existia de várias dezenas ou centenas de empresas, o retalho e os serviços. Portanto, efetivamente, estes 3 blocos são 70, 60 e tal % das insolvências em Portugal. Peço desculpa, Rui, com especial incidência nas microentidades. As microentidades, entendidas como menos de 5 trabalhadores... Acabam por ter um balanço bem mais frágil. Não têm, efetivamente, qualquer tipo de estrutura ou músculo financeiro para aguentar um impacto menos negativo, ou qualquer cliente que não lhes paga, ou qualquer situação adversa leva inevitavelmente ao seu encerramento. Não é? Muito bem. Com a crise acabou por haver alguma pedagogia relativamente àquilo que eram dificuldades de credores individuais, a questão, quando alguém tem algum problema e não consegue pagar o crédito à habitação, falar imediatamente com o banco. Relativamente às empresas, nem sempre foi assim. A questão que eu vos coloco é talvez alguma pedagogia relativamente a pequenos e microempresários que nos estejam a ver, perante uma situação de dificuldade. O que é que devem fazer? Porque muitas vezes também existe a noção de que avançar para um processo de insolvência é, digamos, revelar ao mercado que a empresa não tem viabilidade e que é o fim. Pedi-vos um bocadinho esta ajuda em termos de pedagogia para quem nos está a ver neste momento e, eventualmente, tem uma empresa que não está a passar pelos melhores dias. O que é que deve fazer, Nuno? Deve fazer várias coisas.
A primeira, e que é evidente, deve ter capacidade de antecipação. Isto é tão simples quanto isto. Não se pode esperar, pelo momento em que não se cumpre com uma obrigação fundamental da empresa, com o pagamento enfim, é um credor que seja essencial, deve-se antecipar essa situação. Antecipando a situação, deve-se fazer várias coisas. A primeira é evidente, deve-se controlar os custos, mas isto não é jurídico, isto é da área da gestão pura, portanto é preciso ter muita atenção aos custos da empresa, mas na área jurídica deve-se procurar aconselhamento jurídico para verificar se a empresa já está ou não está na denominada situação económica difícil. Uma empresa que anteveja que a prazo não vai poder cumprir as suas obrigações, o melhor que terá a fazer, provavelmente, é falar com os seus credores. Falar com os credores e procurar renegociar com os seus credores. Isso pode-se fazer de várias maneiras. Pode-se fazer em privado, ou seja, fora dos tribunais. É o primeiro cenário e é talvez o preferível. Há um segundo cenário que está aqui no meio, que é algo que existe no papel e que deve ser fomentado, que é o chamado CIREV, ou seja, deve procurar apoio do Ministério da Economia, no sentido de o Ministério ajudar a fazer uma mediação com os credores. Este processo foi um processo secreto, sigiloso, e, portanto, não vem cá para fora. Há várias empresas que se submeteram a um PEC, o PEC foi o antecessor do CIREV. Tudo siglas que a maior parte das pessoas não conhece, mas são processos sigilosos, portanto, não chegam ao conhecimento do público, e isso pode ser importante. É uma segunda hipótese. Terceira hipótese, e esta sim, mais já com exposição pública, a empresa, se não tiver alternativa, deve submeter um PER antes de se encontrar uma situação de insolvência, procurando um plano de reestruturação da empresa, chamando os credores, procurando que pelo menos 2/3 dos credores estejam de acordo, e o terço remanescente, a esse terço remanescente, poderá ser imposta a medida se eles não estiverem de acordo. De forma muito sumária, penso que são estas as 4 hipóteses que se levantam. Fernando, sendo que o papel de um advogado muitas vezes aqui é também de alguém que ajuda a encontrar soluções pragmáticas para ambas as partes e que, no fundo, acabam por se sentir, ou o objetivo é que se sintam confortáveis neste processo todo, porque, de facto, o essencial é manter aqui a empresa a trabalhar. Bom, eu não sei se o essencial é manter a empresa a trabalhar. Eu acho que... Isto, obviamente, partindo do princípio que a empresa tem viabilidade. Pronto. Há casos onde não tem viabilidade, obviamente. Isso é manifesto e isso é logo um dos primeiros... Eu acho que foi tocado em um ponto essencial. Em primeiro lugar, a primeira análise que tem que ser feita é precisamente essa. Primeira análise. Nós não temos uma empresa ou não devemos ter, conceptualmente, uma empresa para pagar um ordenado aos donos da empresa. A empresa deve ser uma pessoa jurídica própria, uma pessoa jurídica autónoma, em que visa o lucro. Isto é a natureza de uma sociedade comercial. E, como tal, pode não ter lucro num determinado exercício, ou 2, ou 3, ou 4, mas existe um plano para que o venha a ter, e que esse plano é um caminho que está traçado e que nós sabemos qual é aqui. Por isso, se nós pegarmos no exemplo, agora caricato, dos videoclubes, portanto, é natural que, se uma pessoa continuar a insistir no negócio como um videoclube, pode fazer o que ele quiser, pode negociar com os credores que quiser, e por isso simplesmente não tem qualquer hipótese de sobrevivência, porque o paradigma mudou. E nós hoje, à distância de um comando, alugamos o filme que nós quisermos. E por isso a primeira situação que nós, quando a nossa realidade, de facto a nossa assessoria, o nosso aconselhamento é muito a pequenas e médias empresas, parte logo de um princípio básico: as pessoas não estão apoiadas, quer do ponto de vista de gestão, quer do ponto de vista jurídico, muito menos. E o que é que isso acontece? Depois dessa análise estar a ser feita, e partindo do pressuposto que, sim senhora, que a partir dos indicadores é de que a empresa é viável, tem que ser feito um plano, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista de reestruturação da dívida, porque quer o CIREV, quer o PER, eu penso que já é o caminho final já de uma situação em que é possível a recuperação, mas já estamos intervencionados pelos nossos credores. Basicamente é isto. Já é inevitável termos os nossos credores dentro da nossa casa, e eu penso que pode haver aqui, de uma forma muito mais antecipada, algumas medidas a serem tomadas. Os nossos gestores, os nossos empresários fazem muitas vezes o seguinte, que é quando sentem uma pressão económica ou um abaixamento das suas receitas,
partem para começar a fazer um conjunto de acordos que o que lhes interessa é empurrar o problema para a frente e fazem os mesmos acordos com todos os credores, que invariavelmente vai levar ao seu incumprimento. O incumprimento vai levar à descredibilização, vai levar à intolerância dos credores perante um filme que vem-nos todos os dias. E por isso, nessa altura é que tem que procurar o apoio, quer jurídico, quer do ponto de vista de acompanhamento de gestão, de alguém que saiba, que muitas vezes não sabem, as pessoas são boas a vender os seus produtos nos seus negócios, mas não são boas a gerir. E têm que ir procurar e dizer, numa situação destas, o que é que eu tenho que fazer para me reunir informalmente com a banca, porque a banca tem um problema. Nós, como sabemos, existem duas grandes exceções normalmente àquilo que é a possibilidade de atacar o património pessoal dos administradores de uma empresa. Um tem a ver com as dívidas fiscais, que resulta da própria lei, através do Instituto da Reversão Fiscal ou da responsabilidade subsidiária do administrador. Outra tem a ver com credores com garantias reais ou, neste caso, garantias sobre os próprios administradores, tem a ver com a banca, que tem a ver com toda a parte dos avalos que são prestados por estes administradores. E, por isso, os próprios bancos, do ponto de vista cultural, tinham sempre aquela ideia errada de que, a partir do momento em que tinham a garantia pessoal do sócio, não tinham que negociar. Agora, eles têm que se lembrar que não estão isolados, não são o único banco. E numa situação de insolvência ou numa situação de recuperação, aquilo que era um dado adquirido, que era uma garantia, pode deixar de o ser rapidamente. E é precisamente neste pedido de ajuda e neste deitar as cartas para cima da mesa, o mais cedo possível, a partir do momento em que se está a sentir a contração, é que têm que ser tomadas medidas, porque muitos dos problemas, e isso é um dos grandes conclusões deste estudo que foi feito pela Comissão Europeia, foi que este warning tools, portanto, nós temos que ter estas ferramentas de aviso a trabalharem muito mais precocemente para que efetivamente seja possível ter um efeito útil nestas recuperações. Quase que uma imagem de medicina proativa aqui que é preciso fazer relativamente também a este caso das insolvências. Neste Direito a Falar, estamos a falar de insolvências com Nuno Líbano Monteiro e também Fernando Antas da Cunha. Restamos num minuto. Até já.